E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Livrocast. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em A Fascinante Construção do Eu, do Augusto Cury, com a ajuda da Nicole. Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês para desvendar os mistérios da nossa mente. É isso aí. O Cury já começa o livro com uma baita provocação, né? A gente se dedica tanto a entender as galáxias, o universo, mas e a gente mesmo? Se conhece tão pouco, né? Pois é como se a gente tivesse um tesouro dentro da gente e nem soubesse. Tipo, a gente viaja o mundo, mas nem explora o que tem dentro da nossa própria mala. Exatamente. E sem esse autoconhecimento a gente fica meio à deriva, né? Perdido. É tipo um barco sem bússola. Sem rumo. O Cury até compara a falta de autoconhecimento com uma doença. Uma doença? Sério? Ele explica que, sem entender como a nossa mente funciona, a gente fica refém das nossas emoções. Ah, entendi. Tipo, de que é vulnerável, né? Totalmente. E aí, mesmo que a gente conquiste tudo na vida, sucesso, dinheiro, a gente não consegue ser feliz de verdade. Faz sentido. E aí que entra a importância de entender como esse eu se forma, né? É como a gente constrói nossa identidade, nossa personalidade. Falando nisso, você já ouviu falar do gatilho da memória. O Cury fala bastante sobre isso. Claro, o gatilho da memória é um dos conceitos principais do Cury. E como funciona. Basicamente, é um mecanismo inconsciente que conecta um estímulo externo com uma área específica da nossa memória. Tipo, uma palavra, um cheiro, uma música. Isso! E aí essa lembrança vem à tona com toda a carga emocional que ela carrega. Nossa, e às vezes a gente nem entende por que reagiu daquele jeito, né? Exatamente, porque é um processo inconsciente. E tem horas que a gente explode por qualquer coisinha, né? Pois é. E aí, o Corey explica que existem as janelas duplo pi, que são áreas da nossa memória cheias de conflitos, sabe? Tipo, traumas, mágoas. Isso. E essas janelas dominam as nossas reações. A gente acaba repetindo padrões de comportamento sem perceber. E como a gente faz para identificar esses gatilhos da memória? Prestando atenção, sabe? É. Observando as situações que nos tiram do sério, tentando entender o que está por trás daquela reação. É tipo se policiar o tempo todo. Não é bem policiar, é mais observar com curiosidade, sabe? Sem Sim. julgamento. Entendi. Tipo, tentar entender a nossa mente como se fosse um objeto de estudo. Perfeito. E essa autoobservação nos ajuda a entender não só os gatilhos da memória, mas também os diferentes tipos de raciocínio que a gente usa. É, o Cury fala do raciocínio simples, do complexo e do abstrato, né? Sim. E ele critica bastante o nosso sistema de ensino, né? É, ele diz que foca demais no raciocínio simples, aquele de decorar fórmulas, datas, nomes. Isso. E aí a gente sai da escola sem saber lidar com os desafios da vida real, sem criatividade. É tipo, a gente aprende a seguir regras, mas não a pensar fora da caixa. Exato. E o Cury defende o que ele chama de pensamento antidialético, um jeito de pensar mais livre, mais intuitivo. E como é esse pensamento antidialético? Imagina que você tem um problema para resolver. O pensamento dialético, que é o lógico, te leva a procurar a solução mais óbvia, o caminho já conhecido. Um caminho mais fácil, né? É. Já o pensamento antidialético te convida a questionar, a buscar soluções inovadoras, a pensar fora da caixa. É pensamento que leva às grandes descobertas, né? Totalmente. É o pensamento dos artistas, dos inventores, dos grandes líderes. E o Cury diz que os grandes gênios da história usavam esse tipo de pensamento, né? Sim, mesmo sem saber que ele tinha esse nome. Interessante. É. Mas e como a gente estimula esse tipo de pensamento? Através da curiosidade, da busca por novos conhecimentos, a experimentação. Dá pra questionar tudo, né? Não Eu- aceitar as coisas como elas são. É isso aí. E também se permitir errar, sabe? O erro faz parte do processo criativo. Verdade. Mas falando em questionar, o Cury também coloca em xeque a nossa percepção da realidade, né? Sim. Ele fala que a gente vive numa ilusão. Como assim? Ele argumenta que os nossos pensamentos não captam a realidade como ela é, mas criam uma versão dela, baseada nas nossas experiências, crenças, medos. Nossa, que loucura. Então a gente não vê o mundo como ele é de verdade. A gente vê o mundo através das lentes da nossa mente. Mas como a gente pode saber o que é real e o que não é? Através da autocrítica, do diálogo, da busca por diferentes pontos de vista, questionando as nossas próprias crenças, as nossas certezas. É, tipo, ter a mente aberta, né? Exatamente. E o Cury nos convida a ter mais humildade intelectual, a reconhecer que a nossa visão de mundo é sempre limitada. Nossa, é quanta coisa pra pensar, né? Acho que a gente precisa de um tempinho pra digerir tudo isso. Uhum. Que tal a gente fazer uma pausa e voltar na próxima parte? Combinado. A gente volta para falar sobre os diferentes tipos de solidão e sobre as ferramentas que o Cury nos apresenta para lidar com tudo isso. Então fiquem ligados, pessoal. A gente volta logo depois do intervalo. Voltamos com o livro Cast. A gente estava falando daquela ideia do Cury de que a gente vive numa ilusão criada pelas nossas próprias percepções.
É muita coisa para processar, né? A gente fica pensando como ter mais controle sobre essa construção do eu. Isso é um pouco dessa ilusão, né? O Curry fala disso. Sim, ele propõe um caminho com 3 habilidades: a introspecção, a autoobservação e o automapeamento. A gente já conversou um pouco sobre a autoobservação, lembra? Sim, lembro. Mas e a introspecção, o que seria? A introspecção é tipo uma viagem para dentro da gente. É o momento de desligar do mundo lá fora e se conectar com o nosso mundo interior. Entendi. E como a gente faz isso na prática? É tipo meditação. Pode ser uma forma, sim. Mas a introspecção vai além de só quietar a mente. Envolve uma análise sincera dos nossos pensamentos, sentimentos e motivações. É como se olhássemos no espelho da alma. Olha que profundo. E qual a importância disso tudo? Aí que tá. Com a introspecção, a gente se torna mais consciente dos nossos padrões. A gente começa a entender por que reage de determinada maneira, quais são os nossos gatilhos, sabe? Então, é um passo importante para o autoconhecimento. Com certeza, fundamental. E para se conectar com esse mundo interior, o que a gente pode fazer? Existem várias técnicas. Algumas pessoas escrevem, tipo, diário para colocar tudo para fora. Outras preferem meditar, fazer yoga, ou só ficar em silêncio, em contato com a natureza. Cada um tem seu jeito, né? Exatamente. O importante é encontrar o que funciona para você. Legal. Parece que a gente tá criando um mapa da nossa mente, né? Você falou em automapeamento, é isso mesmo. É isso aí. A gente usa as informações da introspecção e da autoobservação para traçar esse mapa. A gente identifica nossos padrões de pensamento, as crenças que nos limitam, os gatilhos emocionais e como tudo isso impacta a nossa vida. Nossa, parece bem complexo. E como a gente faz isso? Uma coisa que ajuda é anotar os seus pensamentos e sentimentos ao longo do dia. Tipo, observar situações que te deixam estressado, ansioso, triste ou feliz. E tentar identificar os gatilhos, o que te leva a reagir de forma negativa ou positiva. E as crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre o mundo, sobre os outros. Exato. Aí você começa a conectar os pontos e a traçar o seu mapa. Que legal. E qual o objetivo desse mapa? O que a gente faz com ele? Com o automapeamento, a gente tem uma visão mais clara de quem a gente é, de como a gente funciona. Aí, com esse conhecimento, a gente pode começar a mudar os padrões que não nos servem mais, fortalecer as nossas qualidades e superar os nossos medos. É como ter um guia, né? Para navegar na nossa mente. Perfeito? É isso mesmo? Mas e se, durante esse processo todo, a gente descobrir coisas que a gente não gosta em nós mesmos? Faz parte. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem qualidades e defeitos. O importante é ter coragem para encarar nossa sombra, reconhecer nossos pontos fracos para poder melhorar e evoluir. A gente tem que se aceitar como a gente é, né? Mas buscando sempre melhorar. Com certeza. E o Curry fala bastante sobre a importância de ter um eu forte, resiliente. Ele usa o exemplo de Jesus, né? Sim, ele fala que Jesus era um mestre em gerenciar a própria mente, em manter a calma, mesmo diante das dificuldades. E ele destaca que Jesus não tinha superpoderes. Ele era humano como a gente. Mas ele desenvolveu a capacidade de controlar seus pensamentos e emoções. Mas como a gente faz para chegar nesse nível de serenidade? Dá para aprender. É um processo, né? Exige prática, disciplina, autoconhecimento. E que mais o Curry fala sobre isso? Ele nos convida a ser autores da nossa própria história, sabe? A gente assume as rédeas da nossa mente e constrói um eu forte e resiliente. E como a gente faz isso na prática? Cuidando dos nossos pensamentos, cultivando emoções positivas, desenvolvendo a inteligência emocional, encontrando um propósito na vida, se conectando com algo maior que a gente. E ter compaixão pela gente, pelos outros, perdoar, amar. Isso mesmo. É um caminho que a gente constrói passo a passo. Entendi. É como se a gente estivesse aprendendo a ser o nosso próprio mestre, né? Exatamente. E o Curry nos lembra que a gente tem muito mais poder sobre a nossa mente do que a gente imagina. A gente pode escolher os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. E construir a realidade que a gente deseja. Nossa, que conversa profunda. E a gente ainda tem muito a explorar nesse universo da mente. Na próxima parte, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de pensamento. E vamos descobrir como a gente constrói a nossa realidade a partir deles. E voltamos para a última parte do nosso mergulho em A Fascinante Construção do Eu. A gente já explorou tanta coisa, né? Mas queria entender melhor os tipos de pensamento que o Curry fala. Ah, sim, ele fala bastante sobre isso. Ele apresenta 3 tipos: o essencial, o dialético e o antidialético. Ele usa uma analogia com a pintura bem interessante. Com pintura, como assim? Imagina um quadro em branco. O pensamento essencial seria a tinta, a base de tudo. A gente não controla ele, é inconsciente. Já os outros 2, o dialético e o antidialético, seriam as pinceladas, a forma, as cores que a gente escolhe. Então, o essencial é tipo a nossa essência, matéria-prima. E os outros 2 são as ferramentas para criar a nossa realidade.
Isso. O pensamento dialético é aquele que a gente aprende na escola, na família. É lógico, racional, linear, ajuda a gente a entender o mundo, resolver problemas. É o famoso pensar dentro da caixa, né? É. E ele é importante, a gente precisa dele para funcionar no dia a dia, mas ele tem limites. E aí entra o antidialético. Ele é o oposto, é criativo, intuitivo, a gente pensa fora da caixa, questiona as regras, inventa coisas novas. É o pensamento dos artistas e inventores, né? Sim, é o que liberta a gente da mesmice. E o Cury critica o sistema de ensino por focar só no dialético. E aí ele fala que formam robôs em vez de pensadores livres, né? Exato. E ele defende que a gente precisa estimular o antidialético desde cedo, para a gente ir além, criar, inovar. Mas como a gente faz isso? Como desenvolver esse tipo de pensamento? Essa é a questão. A gente precisa ser curioso, questionar tudo, buscar diferentes ângulos, experimentar coisas novas, errar também, faz parte. Ler, viajar, conversar com gente diferente, abrir a mente para novas possibilidades. É tipo expandir os horizontes, né? Isso. E o Cury lembra que a gente tem um potencial gigante dentro da gente. É só ter coragem para explorar. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein? É muita informação para processar. É verdade. Mas o importante é a gente começar a colocar em prática, né? Se observar, se conhecer melhor Buscar essa liberdade de pensamento. e construir o eu que a gente quer ser. É isso aí. E para quem está nos ouvindo, fica a dica para ler A Fascinante Construção do Eu. Vale a pena. Super recomendo. É uma viagem incrível pela mente humana. E a gente encerra por aqui mais um Livro Cast. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Obrigada pela companhia, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.